Amém? Pessoal, vamos direto para o Apocalipse, pode ser? Já que o povo está na expectativa aí do fim das coisas do Apocalipse, vamos para o fim direto então. Acho que não precisa. Tá legal, tá legal. Olha pequenininho. Apocalipse 3, versículo 14. Lê juntos aí. Em Apocalipse, Jesus diz para João que escreva 7 cartas, né, para as igrejas. E muitas pessoas, né, muitos estudiosos creem e veem essas 7 cartas como uma sequência cronológica da igreja, né? Como a igreja desde Atos até a última igreja, né? Mesmo que não fosse ou que não seja assim, essa última carta, todas as cartas têm muito a ver conosco, né? E eu acho que está muito no contexto. Na verdade, eu creio que essa carta à igreja de Laodiceia é uma carta à igreja do nosso tempo. Eu queria ler com vocês então o versículo 14 em diante, a gente vê assim, dessa forma. E diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que palavra, né? Palavra boa, suave. Domingo para o Apocalipse. E eu queria trazer um pouco assim desse contexto para nós, né? Algumas coisas para a nossa vida. A Bíblia fala que nos últimos tempos, né, Deus fez várias promessas, principalmente em Joel, que depois Pedro repetiu em Atos, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, né, até sobre os servos e as servas, Deus derramaria o seu Espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Deus tem uma promessa, uma porta aberta para nós, um caminho aberto. Jesus abriu o caminho, nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos liberdade. Temos muito de Deus que muitos que viveram antes de nós gostariam de viver, de ter, de experimentar. E nós vivemos hoje, né? E nós temos muitos privilégios. Por outro lado, a Bíblia fala também que os últimos tempos seriam difíceis, né? Pelo mundo, seria um tempo de pessoas egoístas, de pessoas avarentas, que o amor de muitos esfriaria, que aumentaria a iniquidade, que o mundo iria piorar. As coisas de Deus estariam mais acessíveis e as coisas do mundo estariam piores. E eu creio que é nesse contexto que nós vivemos, e é nisso que a Bíblia está falando aqui. Eu queria começar por aí, então, um reflexo dessa igreja, né? Todas as igrejas, até Filadélfia, né, a sexta? Até a igreja de Filadélfia, Jesus sempre teve um elogio, né? E aqui na última igreja, ele parece que está só repreendendo e só trazendo uma repreensão, uma palavra dura, né? Mas o versículo 19, ele fala assim que eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, na verdade, isso que a gente está lendo não é uma condenação, mas é uma repreensão, né? Uma repreensão para fugir da condenação. Provérbios 29 fala assim que o homem que é repreendido muitas vezes e endurece a serviço, ele vai ser quebrado de repente sem haver cura. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós, repreendidos, a gente seja zeloso e se arrependa. Amém, pessoal? Aí? Amém. Palavra tranquila, né? Coisa linda, né? Só bênção e vitória hoje, tá bom? Depois eu preparo um corinho de alegria. Mas eu queria começar por aí, né? Quando ele fala que a igreja era morna, o problema do morno não é que ele é um frio que está esquentando. O problema do morno é quando é um quente que está esfriando. Sabe, eu estava pensando nisso aqui, imagina Deus olhando lá do céu, né, a igreja, perto de Jesus. Sabe aquela brincadeira que a gente faz com a criança?
Aí a igreja dá 2 passos e ele fala, está esfriando. Está esfriando. Está quente? Não, está esfriando. Está esfriando. Volta 2 passos. Então é um quente que está esfriando esse morno, né? E o versículo 16, 17, ele fala assim, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem 2 características aqui, que são características do mundo, que na verdade são características do próprio diabo, né? Do próprio Satanás, que a gente vê nesse versículo, que são a arrogância e o engano. A arrogância e a mentira. Ele fala assim, eu sou rico, né? Ele fala, eu estou rico e abastado, e não preciso de nada. E a segunda coisa, ele fala assim, nem sabes que és infeliz. Então são 2 características do mundo que nós vivemos. O primeiro é a arrogância. O Paulo falou para Timóteo, Timóteo, vão vir tempos difíceis, nos últimos dias os homens vão ser egoístas, vão ser avarentos, vão ser caluniadores, vão ser desobedientes aos pais, vão ser difamadores, blasfemadores, vão ser mais amigos do mal do que amigos das coisas de Deus. Então esse tempo que a gente vive, o tempo do ego, o tempo do individualismo. E Jesus falou e os apóstolos falaram e todos falaram que nos últimos tempos viriam muitos falsos, muitos enganadores. A Bíblia fala que a gente teria falsos profetas, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinos, falso, fake, tudo, né? Tudo falso. Então, o diabo ele sempre teve uma arma só, né? Além da arrogância que ele tem, é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Então ele está mentindo desde que ele começou a mentir para Eva, até mentindo para nós hoje. Toda tentação que nós sofremos é uma mentira. O diabo falando alguma mentira para nós de quem nós somos, de coisas que nós precisamos, não precisamos, do que é o mundo, de quem é Deus, de quem é você. Então a gente precisa fugir do engano e fugir da arrogância, deixar de ser mala. Tá bom? Amém? Né? Repete aí comigo essa oração. Não nos deixe cair em tentação, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Tá bom? Amém, irmão? É brincadeira, tá? Depois não pode editar esse vídeo, hein? Isso que Jesus está falando, né? A arrogância e o engano que entrou na igreja. Jesus falou que por causa do engano e por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E muitas pessoas esfriaram pelo aumento do engano, por não entender que os falsos profetas, que os falsos irmãos, que os falsos apóstolos, que as doutrinas falsas, elas já foram ditas pelo próprio Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, que elas aconteceriam e que a gente precisa se firmar na verdade, ainda mais nesses dias. Então ele dá 3 conselhos, né? Vamos ver como é que está de tempo, aqui está cedo. O primeiro conselho que ele dá, ele fala assim, aconselho de mim, compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então ele vai dar conselhos de acordo com o que ele falou. Ele falou, as pessoas pensam, a igreja, né? Nesse tempo pensa que é rica, que tem tudo e que não precisa de nada. E o primeiro conselho que ele dá é que dele compre ouro refinado. Sabe, Pedro ele vai falar que a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo. E Jesus falou assim, ó, ajuntai tesouros nos céus. Ele fala assim, não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, né, escava e rouba, onde a ferrugem e a traça destrói, mas acumulai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem destrói, onde o ladrão não pode escavar nem roubar. Então eu queria falar um pouquinho assim sobre as coisas que nós temos. Eu queria começar por aí. O que você tem? A quarentena é legal que a gente fica em casa. Nesse período não dá para comprar nada, né? Não dá para sonhar muito, a gente não sabe nem se vai trabalhar amanhã. Então a gente, acho que nunca fez tanto sentido aquele versículo que Paulo fala assim, ó, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos, estejam contentes. Mas talvez seja uma hora também que a gente para refletir sobre posse. O que você tem? Quero fazer uma pergunta aí para você. O que é seu que não pode ser tirado? O que você tem aí na sua vida? Pensa um pouquinho. O que você tem que nenhuma doença agora, nesse momento, nenhuma doença, nenhum governo, nenhum ladrão, nem morte pode tirar de você? O que eu tenho que é meu totalmente? Não tem resposta, né? Não tem feedback, né? Então, estou esperando alguém responder. Nós
Olha, a verdade é que nós não temos nada de nós mesmos. Salmo 24 fala assim, ó, do Senhor é a terra e tudo o que existe nela, o mundo e os que nele habitam. Na minha vida eu não tenho nada que não possa ser roubado, que não possa ser tirado de mim, que eu não possa perder. Eu não tenho nada que eu consiga segurar com as minhas mãos. Nesse tempo a gente para pensar. Quantas coisas estão totalmente nossas. Então eu queria que você pensasse um pouquinho aí, né? Que a gente como igreja pensasse, que a gente não pensasse assim, olha, eu sou rico, abastado e não preciso de nada. Quantas coisas estão firmes em nós? Quantas coisas não vieram de Deus? Quantas coisas nós não recebemos? Quantas coisas nasceram em nós? Quantas coisas vão permanecer conosco para sempre? Tudo que tem, tudo que nós temos, essas coisas não são nossas. A Bíblia fala que Jesus contou uma história que ele está falando sobre o fim também, está falando sobre esse tempo, e ele fala assim, que o Senhor ele distribuiu talentos, ele deu as coisas dele. Ele distribuiu, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, e depois de um tempo ele veio para ver o que aqueles servos haviam feito com os talentos que ele tinha dado. Na verdade, talentos, né? Talento era riqueza, né? Um talento de ouro, uma barra de ouro, 1 quilo de ouro, era muita riqueza, já que ele está falando aqui de riquezas, né? Mas todas as coisas que nós recebemos são talentos, e que nós temos que prestar contas, nós temos que ser fiéis. Nós temos que devolver a Deus, nós somos servos. Deixa eu falar uma coisa, nós não temos nada ainda. Nós não recebemos nada como filhos ainda. Tudo que nós temos vivido, tudo que está nas nossas mãos, é como servos. Essas são as coisas de Deus. Esse é o que Jesus fala que é o pouco, que nós devemos ser fiéis no pouco para receber. O que é teu está guardado. Esse é um ditado legal. O que é nosso está guardado. O apóstolo João fala assim, sabemos que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos vê-lo como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Então tudo que nós temos, irmão, tudo que nós temos não é nosso. Talvez a gente possa falar como Salomão. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos, e ele escreveu, né, Cantares, e ele falou assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Talvez a gente possa falar, Deus é meu Deus. Isso ninguém pode tirar. Ninguém pode me tirar do meu Deus. Agora, todas as coisas, a gente vai prestar contas. Todas as coisas não são nossas, a gente precisa ser fiel. Amém? Estou emocionado, não posso ficar emocionado, todo mundo sabe que eu não choro. Mas a gente logo vai prestar conta dessas coisas, porque a gente precisa ser fiel no pouco. Então, se Deus te deu dinheiro, honre a Deus com o seu dinheiro. Deus te deu saúde, honre a Deus com a sua saúde. Se Deus te deu voz, honre a Deus com as suas palavras. Se Deus te deu amigos, honre a Deus com seus amigos. Se Ele te deu oportunidades, honre a Deus com suas oportunidades. Se Deus te deu um cérebro, use ele para honrar a Deus, antes que ele vire pó, apodreça, que as larvas comam e ele não sirva mais para nada. Amém, irmão? Também não é uma desculpa para a gente enterrar as coisas. Ah, não preciso de nada. Na verdade, não é para a gente não ter nada, é para a gente ser fiel com tudo. Para a gente bendizer a Deus com tudo que Deus nos deu. Para Deus poder nos dar mais. Para a gente poder honrar mais a Deus e para a gente poder receber o que é nosso no final. Amém? Então, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. E tudo é de Deus. Nós não temos nem corpo é seu. Nem família, nem tempo, nada. Tudo a gente está dependendo de Deus. Então, isso aí que é riqueza. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Não tem ninguém aqui, a gente tem um gravador que quando fala amém, pessoal, ele repete, dá um eco. A segunda coisa, falando bem rápido, a segunda coisa que ele fala é: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestir. Quando a Bíblia fala de vestes, ela fala, né, aqui em Apocalipse mesmo, João vê um povo, uma grande multidão andando de vestes brancas, né? E ele pergunta: quem é esse povo, né? Por que eles estão de branco? E o anjo fala que é o povo que foi lavado pelo sangue de Jesus, e essas vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Né? Roupa branca são as atitudes brancas daqueles que foram limpos, que foram lavados
Quando a Bíblia fala de estar nu, no versículo antes fala que ele está pelado. Pelado não, nu, né? Não é uma palavra mais bíblica, né? Pelado é um manezinho, né? A nudez fala de vergonha, da nossa vergonha. Eu não sei vocês, já sonhei que estava pelado, andando pelado, você já sonhou? Você fica com vergonha, acorda e dá graças a Deus que acordou. Porque a nudez ela tem a ver com a vergonha, né? E a roupa branca tem a ver com os nossos atos justificados pelo sangue de Jesus. Né? A justiça que vem da fé, não a justiça que vem das nossas atitudes, mas a justiça que vem da fé em Jesus. O Paulo fala assim que a nossa justiça própria, elas são como trapos de imundícia. A gente tentar ser justo sem Jesus, sem a cruz, sem ser renovado, sem ser uma nova criatura, somente fazendo bem, é como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eu encontrei dois significados. O primeiro, eles consideravam as roupas do leproso. Leproso era alguém que tinha uma doença na pele e aquela veste, ela sangrava, né? Aquela veste ficava cheia de sangue, então ficava imundo, ficava um trapo de imundícia. E é um contraste com isso que Jesus está falando aqui, para a gente ter roupas brancas que são atos de justiça. Então, quando a gente tenta pela nossa própria justiça fazer o que é certo, sem buscar a Deus, sem ser renovado, sem ser através do Espírito Santo, sem ser a justiça da fé, é como um leproso tentando ficar com uma roupa branca. Não vai dar certo por muito tempo. E o outro, que é o exemplo que eu gosto mais, é porque desde sempre, eu acho, desde Eva, depois de Eva, não sei desde quando, as mulheres menstruam. Posso falar isso na internet? Não, tá tranquilo? Depois da edição. A mãe tá vendo? A minha mãe não menstrua muito, a mãe tem 6 filhos, ela não menstrua, não tinha que ter TPM, né? Não deu tempo. Não pode falar isso, não. Então as mulheres, elas menstruavam já antigamente e elas não tinham a tecnologia que tem hoje, né? Então elas ficavam reclusas, ficavam retiradas, ficavam lá sentadas sobre uns panos, né? E aquele pano ficava do jeito que você está imaginando aí. E aquele pano era chamado trapo de imundícia. Então, o que a Bíblia fala, eu gosto dos exemplos da Bíblia, são bem didáticos. Então, a nossa justiça que vem da fé, quando Jesus nos justifica, nós ficamos justos, é como uma roupa branca. E quando nós tentamos fazer a nossa própria justiça, ser bonzinhos, ser queridos, ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Aquele negócio que a gente faz, é como trapos de imundícia, como uma mulher menstruada ali sentada naquele pano. Essa é a comparação. Amém, irmãos? Então, qual é o maior problema da justiça própria? Essa arrogância que não pode entrar no nosso coração, de a gente olhar para o lado e pensar, está todo mundo fazendo tudo errado, então eu sou justo, eu sou melhor que o outro, porque eu não sou tão avacalhado, eu vou na igreja, eu até canto, eu até oro, eu até leio a Bíblia, não, eu sou bonzinho, eu tenho minha justiça. Essa arrogância da justiça própria, do ser piedoso, do a gente achar que a gente não precisa, sabe? João ele falou assim, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós mentimos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então essa é a justiça que Jesus está falando. Eu te aconselho que você se arrependa, que você peça perdão, que lembre de Jesus, que a gente deixe de ser mal, que a gente deixe de ser tão bonzinho, que a gente deixe de enganar a gente mesmo e reconheça que a gente precisa de Jesus. Lembra do fariseu, né, o publicano, o pecador? O fariseu foi orar, Jesus, obrigado, né? Deus, né? Nem Jesus, né? Deus, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu oro, obrigado porque eu não sei o que, não sei o que. E o pecador falava, né? O publicano falava, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou que aquele que foi justificado, aquele que pediu misericórdia, pediu perdão. Isso aí, irmãos. Então, a segunda coisa que nós precisamos como igreja é vestes brancas, é lembrar que Jesus morreu por nós na cruz porque a gente precisava disso, porque a gente não é justo o suficiente, a gente não é tão bom, a gente precisa de perdão, a gente precisa se arrepender. E arrepender não é ficar triste, arrepender é ter uma mente renovada, arrependimento é uma mudança, é ser renovado, é ser uma nova criatura. Quando João Batista começou a falar de arrependimento, vieram os soldados e falaram, o que a gente faz então? Ele falou, se contente com o salário de vocês, pare de subornar. Isso era arrependimento, é uma
atitude nova, uma mudança de mente, uma mudança de mente. Amém? E depois, a última coisa que ele aconselha é colírio para ungir os olhos para ver. Para a gente ser livre do engano. Jesus falou que nós conheceremos a verdade vai nos libertar. Como eu falei, a artimanha de Satanás, a arma dele é a mesma sempre, é a mentira, é o engano. A gente vive num mundo de engano, o diabo tenta nos enganar. Nós precisamos da palavra de Deus. Jesus falou que os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra não. E nessa hora, nessa loucura que a gente vive, todo mundo falando tanta coisa, o que é essa doidura que a gente está vivendo? Não, isso é culpa dos chineses, os chineses querem dominar tudo. Não, é a esquerda, não, é a direita, não, é a nova ordem mundial, não, é os reptilianos plutonianos, não, é os Illuminatis. Né? O que é a verdade? Não, está mentindo, está falando a verdade, que loucura. Isso cansa a nossa mente, nos deixa ansiosos, isso deixa as pessoas loucas. A Bíblia fala assim, ó, ser sóbrio. Jesus falou, ser sóbrio e vigilante. Eu sempre achava que ser sóbrio era para não estar bêbado, mas ser sóbrio, a gente tem uma mente sóbria, sabe? Quando você fica cansado de ouvir tanta coisa, que a nossa mente deixa de ser sóbria, que a gente fica meio confuso, fica cansado. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada para o nosso pé, uma luz para o nosso caminho. Davi falou que a tua palavra é luz e dá entendimento aos simples. Então a gente precisa firmar na palavra de Deus, porque tudo que Deus falou que vai acontecer é o que vai acontecer. Tudo que está na Bíblia, na verdade esses tempos estão aqui, se a gente despertar e buscar a Deus e firmar nessa palavra, a gente vai ser sóbrio, a gente vai enxergar, a gente vai deixar de ser enganado. Amém, irmão? Paulo falou para Timóteo, eu acho que é a terceira vez que eu vou falar 2 Timóteo 3, depois você lê em casa, tá bom? Mas ele fala assim, tu permanece naquilo que tu foi instruído desde criança, que tu conhece as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá livremente, mas peça sem duvidar, porque quem duvida é como uma onda levada de um lado para o outro pelo vento. E o que a gente vê hoje são pessoas levadas de um lado para o outro pelo vento. O vento fala que é para lá, vai para lá, fala que é isso aqui, vai para cá. A mídia fala uma coisa, vão para lá. O Instagram fala uma coisa, vão para cá. A gente precisa parar de ter a nossa mente voltada para as coisas só que a gente recebe no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. A gente tem que voltar para a palavra de Deus. Porque o céu e a terra vão passar, mas as palavras de Jesus não vão passar. Então é aqui que a gente tem que estar firme. Colhido para os nossos olhos, para que a gente possa ver roupas brancas, que são os atos de justiça, e ouro refinado, que é uma vida pela fé, que são as coisas de Deus que a gente tem que viver. Isso tem a ver com o que eu tenho, isso tem a ver com o que eu faço, e isso tem a ver com o que eu penso. Essas coisas precisam ser controladas por Deus. Amém? Fé, arrependimento e palavra. Essas coisas que Jesus está falando aqui. Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Aquilo que eu falei. Isso aqui não é uma condenação, pelo contrário, é uma repreensão. Para que a gente possa escapar do engano desse mundo, para que a gente possa ser fiel nesses tempos loucos que a gente vive, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus nesse tempo que a gente vive. E agora tem um versículo que a gente conhece, né? Que a gente pega sempre salteado aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou falar uma coisa bem louca aqui que eu estava lendo isso aqui, estava lembrando. Jesus, em Mateus 7, ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele fala, todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate, a porta lhe será aberta. Porque se nós que somos maus damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste nos dará coisas boas, ou nos dará o Espírito Santo. E ele fala assim, ó, batei e abri-se-vos-á. Para quem gosta de mesóclise, abri-se-vos-á. Porque Jesus está incentivando, batei e abri-se-vos-á. Ele está falando, ó, vai lá, bate lá na minha porta. Pode bater que a porta será aberta. E Jesus abriu de fato um caminho para nós. Ele fez um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Ele rasgou o véu pela sua carne. Ele disse para a gente ir lá, Ele nos deu acesso ao Pai. Ele abriu a porta para nós. Ele nos convidou para a sua presença.
Ele falou que se a gente bater na porta dele, ele vai abrir. Ele falou, buscar-me-eis, me achareis quando buscardes de todo o coração. E aí aqui é constrangedor agora, porque ele chega e ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir, eu entrarei. Jesus que abriu a porta para nós, é como se ele falasse, eu abri a porta da minha casa para vocês, batei e abri-se-vos quando vocês quiserem, está aberto. E aí no final ele chega e fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então isso é constrangedor, é vergonhoso para nós, porque a gente que devia bater a porta, porque é a gente que precisa dele. E ele que bate a porta nesse momento. Ele que fala, se alguém ouvir a minha voz, eu estou na porta. Jesus vem bater a porta do nosso coração, bater a porta da nossa vida. Ele que vem, mais uma vez, até a nossa direção, para nos resgatar, para querer ter comunhão conosco. Então, esse é o apelo. A gente sempre usa esse versículo para um apelo evangelístico, mas o que Deus está falando é para a sua igreja. Eu estou à porta. Eu quero entrar, Chegai-vos a Deus, como disse Tiago, ele se chegará a vós. Isaías fala um versículo que eu acho que tem muito a ver com esse momento, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos e se chegue a Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, o Senhor diz. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os pensamentos dele são mais altos que o nosso. E os caminhos dele são maiores que o nosso. Então além de ele nos exortar a comprar as coisas dele, a ter um ouro refinado, uma veste limpa e colírio para os nossos olhos, ele ainda fala, eu bato a sua porta, diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz aí, irmão? Amém? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ele fala, o vencedor dali sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono que está nos céus. Então, é uma palavra bem legal, bem suave de Deus para nós, mas é aquilo que ele fala, eu exorto, repreendo a todos que amam. Deus não quer que a gente seja enganado, que a gente ande no curso desse mundo, a gente precisa ser livre disso. E é uma palavra de esperança, uma palavra que a gente deve abrir a porta para Ele, para aquilo que Deus tem para nós. Porque esse é o tempo estranho que a gente vive, o tempo esquisito. E quando Jesus fala desse tempo, e fala em Mateus 24, ele fala assim, quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então eu creio que está próximo mesmo, tomara que esteja logo, tomara que Jesus venha logo nos levar. Mas enquanto Ele não vem, vamos guardar as nossas vidas, as nossas vestes limpas, os nossos olhos abertos, o nosso coração ser fiel naquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Amém. Eu posso acabar antes das 8, vamos orar. Eu vou cantar um corinho então, vocês querem me ajudar? Pode ser? Antes da gente orar, eu queria cantar eu gosto desse louvor porque são as palavras de próprio Jesus falando aos seus discípulos, E como nós aqui somos discípulos de Jesus, essas palavras são para nós. Eu queria cantar esse louvor e a gente, se você quiser orando aí na sua casa, já também falando com Deus, ele é uma palavra para nós nos arrependermos, Uma palavra que caiu de moda, que é o arrependimento. Mas Deus nos chama a nos arrependermos, a lavar os nossos olhos, trocar as vestes, e creio que se Deus falou com você aí durante essa palavra, você pode aproveitar esse tempo também para falar com Ele. Depois vamos orar juntos, depois o pastor vai dar um recado, tá bom? Ouça essa canção que é palavras do próprio Jesus aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, e eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua vontade, pela tua presença em nós, pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós, Deus. Nós queremos clamar, Senhor Jesus, por tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Nós queremos te clamar, aquece o nosso coração, Deus. Que nós sejamos quentes na tua presença, Senhor Jesus. Incendeia o nosso coração com o teu Espírito Santo. Aquece, Senhor Jesus, a nossa vida, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Deus. Nós queremos clamar, Senhor, por esse ouro refinado que existe na tua presença, que é viver pela fé, que é viver pelas tuas coisas. Nós reconhecemos que nós não temos nada, que tudo vem de ti, porque de ti, por ti são todas as coisas, Jesus. Nós queremos ser fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ser fiéis no pouco. Nós reconhecemos que nós somos servos desse mundo, Senhor. Que aquilo que o Senhor tem guardado por nós ainda vai se revelar, Senhor Jesus, que nós temos uma herança em Ti, que nós somos Teus filhos e ainda não se manifestou, que nós haveremos de ser. Nos ajuda a ser fiéis, a ser idôneos, Senhor Jesus, a fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Nós clamamos pelas nossas vestes, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos. Nós queremos clamar que nós possamos praticar atos de justiça através da cruz, através do Teu Espírito Santo, Jesus. Renova a nossa mente, Senhor Jesus, renova o nosso coração. Nós sabemos que nós não fomos salvos pelas obras, mas para boas obras, que o Senhor preparou de antemão para todos aqueles que vivem, para aqueles que Te amam, para aqueles que andam em Ti pela fé, pela graça, Senhor Jesus. Guarda as nossas vestes, Senhor Jesus, guarda o nosso coração, não nos deixa cair em tentação. Tira de nós a justiça própria, o orgulho, Senhor, a arrogância. Nós queremos todos os dias reconhecer que é o Senhor que nos justifica, que nos purifica, que nos faz nova criatura, Senhor Jesus. E nós queremos clamar pelos nossos olhos, Senhor Jesus. Que nós tenhamos nessa hora nossos olhos voltados para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Tira a ansiedade do nosso coração pelas notícias, pelas circunstâncias. Nos livra do engano desse mundo, desse tempo, da confusão, Senhor Jesus. Nos livra de toda mentira, Senhor, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, Jesus, de tudo aquilo que parece verdade, Jesus. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência
tua, Jesus. Nós levamos todos os nossos pensamentos a te obedecer, Jesus. Nós nos colocamos debaixo da tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco, desperta o nosso coração para a tua palavra, para o teu querer, Jesus. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a porta da nossa casa, Jesus, entra, ceia conosco, Jesus. Nós queremos viver em comunhão contigo todos os dias, Jesus. Nós queremos vencer contigo, nós queremos nos assentar contigo, Jesus. Nós queremos ser um povo que tem ouvidos para ouvir, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu nos amas, porque tu repreendes a todos aqueles que tu amas. Obrigado porque tu nos colocas de volta no rumo, nos colocas no prumo, no caminho. Tu firmas os nossos passos e tu não nos deixas desviar da tua vontade, Jesus. Atrai o nosso coração, fala conosco todos os dias, Pai. E nos usa para despertar a tua igreja, o teu povo nesse tempo, nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos aí, né? Um abraço para vocês. Beijo, mãe. Estás aí? Aleluia! Aleluia.